Meus irmãos, bom dia, que o Senhor continue governando sobre nossas vidas. Peço aos irmãos que, por favor, abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 18 a 27. Nós já lemos esse texto durante a liturgia e, pela graça de Deus, e se Deus assim nos permitir, queremos aprender algumas lições aqui neste texto. Romanos 8, dos versos 18 ao 27. Meus irmãos, quando eu era criança, eu gostava de sentar perto do meu pai para ouvir algumas histórias que ele contava. Meu pai gostava de contar histórias que aconteceram com ele mesmo. Afinal, ele viveu em muitos lugares, principalmente na roça. Uma dessas histórias eu jamais vou esquecer. Meu pai conta que ele estava trabalhando na fazenda, uma fazenda distante da cidade, e naquela época não havia facilidade de locomoção. Quem fosse trabalhar na roça naquela época só conseguia voltar para a cidade a cada 7 dias, 15 dias, às vezes até 30 dias, isso porque só havia transporte nos dias combinados. Acontece que entre essas datas de se voltar para a cidade, meu pai trabalhando na roça, de roçar pasto ali, ele foi acometido de uma terrível dor de dente. Meu pai dizia que ele iria trabalhar e mesmo no sol quente, o dente dele doía tanto que ele chegava a se arrepiar, mesmo com o calor do sol. Mas um dia, meu pai não aguentou. Depois de encerrar o seu dia de trabalho, mais cedo, em um sábado, ele estava com tanta dor que simplesmente arruma as suas coisas e pega a estrada, de pé mesmo. A sua esperança era conseguir alguma carona. Porém, mesmo se ele não conseguisse, ele só queria seguir em frente. O fato é que ele conseguiu carona depois de algum tempo. Ele conseguiu chegar à cidade depois de um tempo. Conseguiu encontrar um dentista e então ele teve o seu alívio, o alívio ali da sua dor. Porém, o ponto é que meu pai teve que suportar a dor até o momento oportuno do descanso. Essa história, meus irmãos, se parece muito com o que Paulo quer nos ensinar no texto que nós lemos aqui na liturgia. Paulo quer mostrar que não somente nós, mas todo o universo também sofre com uma dor terrível. Um sofrimento crônico, não causado por uma cárie, por um vírus ou por uma bactéria. Essa doença, ela se encontra enraizada em nós desde o momento em que nós somos concebidos. O pecado, meus irmãos, ele provoca dores, nem sempre físicas, mas certamente espirituais. Mas como Paulo vai nos mostrar aqui nesse texto, essa dor logo irá passar. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das cartas de Paulo, talvez mais densas de toda a Escritura. Isso porque, ao contrário de outras epístolas que Paulo escreveu, essa não é necessariamente uma carta para tratar de problemas na igreja, como em Corinto, por exemplo. Não é uma carta de conselhos ministeriais, como nas cartas enviadas a Timóteo. Também não se trata de um pedido pessoal, como em Filemão. Paulo aqui ele tem alguns objetivos muito bem claros aqui. A primeira delas é que Paulo estava no final da sua 3ª viagem missionária e já estava pensando em uma 4ª. Ao que tudo indica, ele estava planejando ir em direção à Espanha, pregar o evangelho lá. Como nós podemos ler lá no capítulo 15, versos 23 e 24. Acontece que a igreja em Roma ficava no caminho. Paulo então aproveita a oportunidade e manda essa carta para expor os seus planos à igreja e quem sabe ali arrecadar fundos para esse projeto missionário. Infelizmente, Paulo não chegou a executar esse plano, pois logo ele seria preso em Jerusalém, levado a Roma para ser julgado e, por fim, morto. Um outro motivo de Paulo ter enviado essa carta foi para manifestar o desejo de conhecer aqueles irmãos. Paulo, então, ainda não conhecia aquela igreja. Por isso, logo no início dessa carta, no capítulo 1, ele já declara o desejo de ver aqueles irmãos e ele abençoar e ser abençoado por aqueles irmãos. Mas ainda há um outro motivo de Paulo ter mandado essa carta, mesmo antes de ir lá pela primeira vez. E provavelmente o motivo foi por causa da sua fama. Não se sabe se a igreja em Roma era composta em sua maioria por judeus ou por gentios convertidos.
Mas, ao que tudo indica, começou-se a surgir na igreja que Paulo estava pregando uma mensagem estranha. Paulo pregava, por exemplo, sobre a não necessidade mais da circuncisão, sobre a ineficácia da observância da lei para a salvação. Em outras palavras, o boato era de que Paulo estava pregando um evangelho diferente da dos apóstolos. E por isso, Paulo parece bastante interessado aqui em explicar a mensagem que ele tanto pregava. Ao que parece, aqueles irmãos não haviam entendido muito bem a dinâmica entre lei e graça, algo que inclusive muitos possuem dúvida até hoje. Os judeus convertidos, portanto, achavam que Paulo pregava contra a lei e supervalorizava a graça. Já outros pensavam que Paulo dava sempre preferência aos gentios e não aos judeus. Então, basicamente, toda a carta de Paulo aos Romanos é uma exposição da mensagem que Paulo pregava nas suas viagens. Ele quer esclarecer aqui qual a mensagem que ele pregava. Ele diz logo de cara, que a sua mensagem, ao contrário do que muitos diziam, não era diferente. Na verdade, o Cristo que ele anunciava era o mesmo anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E isso ele deixa bem claro logo nos primeiros versículos do capítulo 1. Quando nós chegamos no capítulo 8, onde nós estamos aqui, Paulo já tratou de diversos assuntos quanto à sua mensagem pregada. Ele foca no capítulo 1 em dizer que o gentio está sob a condenação eterna. Mas depois, no capítulo 2, até a metade do capítulo 3, ele diz que o judeu, o cumpridor da lei, também está sob a condenação eterna. Por isso que, da metade do capítulo 3 até o capítulo 4, ele encerra o seu argumento num ponto mais alto, dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, Paulo deixa bem claro que não importa se é judeu, gentil, grego, bárbaro, brasileiro, japonês, evangélico ou ateu, todos necessitam desesperadamente da graça de Deus. Então, no capítulo 5, até a primeira metade aqui do capítulo 8, que nós estamos, Paulo vai tratar de questões como a justificação, a nossa liberdade de um senhor chamado pecado e agora a nossa servidão a Deus. Por fim, Paulo faz uma das afirmações mais impressionantes das Escrituras. O versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação, meus irmãos, é tão sublime que ela nos dá a impressão de que Paulo escreveu os capítulos anteriores só para chegar aqui e dizer: Jesus é a nossa única salvação. Mas Paulo é realista. Ele sabe que já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele sabe também que ainda existe sofrimento para os que estão em Cristo Jesus, porque ainda existe pecado. Embora o sacrifício do Senhor tenha nos tirado da lama, ainda há muita lama para ser tirada de nós. Embora o Espírito Santo tenha regenerado, nos dado vida aos nossos corações, ainda sofremos os efeitos da queda, sejam provocados pelo mundo, por Satanás ou mesmo por nós mesmos. Mas apesar disso tudo, o texto que nós lemos durante a liturgia ainda quer nos trazer esperança, mostrando que os nossos gemidos não serão para sempre. Paulo, com a sua carta expositiva, nos mostra que, apesar de não merecermos, meus irmãos, o Senhor não somente veio para nos salvar, mas Ele voltará para completar toda a boa obra. E é nessa esperança que nós vivemos. Pensando nisso, eu quero trabalhar com os irmãos o tema Os gemidos daqueles que esperam no Senhor. Nós observamos no texto 3 fontes de gemidos. 2 deles esperam no Senhor e o terceiro nos ajuda no Senhor. São eles a criação, os eleitos e o Espírito Santo. O primeiro gemido, então, é o gemido da criação. Paulo começa esse parágrafo dizendo no verso 18, que ele faz uma comparação muito importante. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo que existe uma diferença incomparável entre a vida que nós temos hoje, antes da volta de Cristo, com a nossa vida que teremos depois da volta de Cristo. E perceba que Paulo foca especificamente no contraste entre o sofrimento e a glória que será revelada. E, meus irmãos, de sofrimento Paulo entendia, ele entendia. Não foram poucas as vezes em que ele foi açoitado,
apedrejado, preso, expulso de cidades, passou por naufrágios, picada de cobra, sem contar as perseguições que ele sofria por onde passava. Então, Paulo cita sofrimentos aqui no plural, justamente porque eles eram muitos, eles eram abundantes e intensos. Porém, mesmo que essas tribulações fossem intensas e muitas, a quantidade delas, a intensidade delas, não eram comparáveis com a glória a ser revelada. Parece que Paulo quer deixar isso bem esclarecido aqui. A discrepância infinita entre o tamanho dos nossos sofrimentos e o tamanho da glória que nós receberemos na volta de Cristo. Só que com isso, Paulo acaba nos mostrando também que existe um tempo de espera aí. Existe um tempo entre o sofrimento, as lutas do presente e a chegada desta glória incomparável. Porém, esse tempo não é grande também. A palavra traduzida aqui por a ser ou que irá ser, no verso 18, ela pode ser traduzida literalmente como está prestes a. Ou seja, essa glória na qual Paulo fala aqui está prestes a ser revelada. Não vai demorar muito tempo a ser revelada. E essa perspectiva de que Cristo pode voltar a qualquer momento parece ser muito presente nos escritos de Paulo. Quando nós vemos, por exemplo, o que ele diz na sua carta à igreja em Tessalônica: depois, nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Note o que Paulo diz: depois, nós, os vivos. A expectativa, a esperança de Paulo era de que Jesus poderia voltar ainda na época dele, enquanto ele estava vivo, juntamente com seus irmãos. Ou seja, meus irmãos, Paulo vivia debaixo de uma esperança diária e constante da volta de Jesus Cristo, mesmo sofrendo tanto o que ele estava sofrendo naquele contexto. Mas então, feita a sua afirmação no verso 18, ele mostra no verso 19 que a criação também vive nessa espera. A natureza que geme, esperando, aguardando. E é óbvio que a natureza não possui uma consciência, como muitas religiões orientais e tribais acreditam. Mas é verdade que, durante a narrativa bíblica, nós encontramos exemplos em que a criação reage à presença de Deus. Como, por exemplo, o Salmo 148, onde é dito que a terra, a neve, até a árvore frutífera é chamada para louvar o Senhor. Ou ainda o bastante conhecido Salmo 19, onde diz que os céus proclamam a glória de Deus. Observamos animais obedecendo o comando de Deus, como o grande peixe que engoliu Jonas. No Novo Testamento, a natureza obedece o comando de Jesus quando ele manda que o vento se acalme. Ou seja, embora a natureza não tenha uma consciência, ela espera. Mas espera o quê? Por qual motivo ela espera? Bem, o motivo é bem claro no texto, no versículo 20. No versículo 20 diz que ela é sujeitada, ela está sujeitada. E aqui pense no seguinte: quando Deus criou o universo, ele era perfeito. Estrelas brilhavam perfeitamente. Havia equilíbrio, beleza, diversidade de plantas, animais. O sol, as estações eram todas devidamente sincronizadas. Mas então veio o pecado, e as consequências foram universais. Quando Deus pronuncia a sentença a Adão: maldita é a terra por tua causa, fica bem claro que a terra não foi amaldiçoada por culpa dela. A culpa foi nossa em Adão. Mas a partir daquele momento, essa doença chega a lugares os mais longínquos do universo instantaneamente. Para aqueles que acreditam que a luz é a coisa mais rápida que existe, não é? Chegando a 300 mil quilômetros por segundo, não é. É o pecado. Pois ele chegou em todo o universo instantaneamente. Para se ter uma ideia, uma das leis mais bem estabelecidas na ciência é de que tudo tende ao caos. Você nunca verá algo indo do caos para o organizado. Você sempre vai ver as coisas do organizado para o caos, para o desorganizado. Por exemplo, você nunca verá uma toalha suja se limpando sozinha com o tempo. Mas você certamente vai ver uma toalha limpa se sujando com o tempo, mesmo que ninguém passe perto dela. E é exatamente assim com o universo.
Embora ainda há belezas estonteantes na criação, mesmo assim, por exemplo, estrelas explodem o tempo todo e até hoje não se viu nenhuma nascer. Tipos de animais já deixaram de existir. Determinadas plantas já sumiram. O sol não aquece, ele queima. A neve não oferece descanso, ela mata com o seu frio. As chuvas não só molham a terra, ela transborda rios, arrastando cidades inteiras. A natureza sofre as consequências do pecado. Ela foi sujeitada ao pecado do homem. O texto também diz, no verso 19, qual é o momento que a criação tanto espera. Ela espera a revelação dos filhos de Deus. E aqui é uma série de implicações que nós poderíamos tratar, mas o que nós podemos entender aqui é que ela aguarda o último eleito de Deus ser revelado, para que ela mesma possa ser redimida. Ou seja, desde que Abel nasceu, e que logo seria substituído por Sete, a natureza aguarda todos os eleitos de Deus serem revelados. Mas enquanto isso não acontece, ela sofre. Ela sofre, e é isso que nos é mostrado nos versos 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação de Deus hoje, meus irmãos, é escrava da vaidade. Ela é cativa da corrupção. E à primeira vista, nós podemos até pensar que essa vaidade e corrupção aqui dizem respeito somente ao homem, mas não somente. Claro que é verdade, o homem ele não somente domina a natureza, ele a destrói por causa da sua ganância, por causa da sua vaidade. Também é verdade que a corrupção do homem foi e é responsável, por exemplo, pela extinção de animais. Parece que, por mais que o homem tente se dar bem com a natureza, ele sempre altera ou destrói ela de alguma forma para sobreviver. Perceba, eu não concordo com aquela visão de quase endeusar a natureza, como se o homem fosse inteiramente o vilão, somente por usufruir da natureza. Não. Vamos lembrar do mandato de Deus ao homem lá no Éden. A ordem foi para que ele dominasse a natureza, sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais. Onde mesmo a morte, desmatamento, adestramento de animais, ainda assim isso estava sincronizado, não havia um abuso aí. Mas essa sincronia mudou. Inclusive, se você já teve a oportunidade de entrar numa floresta, e eu já tive, você deve ter percebido. Quando se entra em uma floresta, os primeiros minutos são quase de silêncio quase absoluto. Como se nós estivéssemos entrado em uma festa que ninguém nos convidou. Está todo mundo nos olhando. Então, se você fica bem quietinho por alguns minutos, e quem gosta de caçar sabe muito bem disso, se você fica bem quietinho por alguns minutos, você começa a ouvir um pássaro ali, o som do vento nos galhos, o inseto começa a cantar, e se você tiver sorte, você consegue ver outros animais. Porém, a partir do momento em que eles percebem a nossa presença, a presença do homem, o medo volta à natureza. Os animais correm, os pássaros voam para longe. Parece que nós estragamos uma festa há muito tempo, e a natureza se lembra disso até hoje. Porém, há uma outra ideia que Paulo expressa aqui. Segundo alguns comentaristas, não é que hoje a natureza sofre simplesmente a corrupção do homem, mas a natureza está limitada por causa da vaidade da própria vida. Calvino menciona, por exemplo, que a vaidade aqui é referente àquela vaidade lá em Eclesiastes, passageira, como um vapor. Então é como se toda vez que a natureza tentasse mostrar a sua grandeza, a sua beleza, o tempo passasse rápido demais. As estações passam, plantas caem, animais morrem. E assim acontece todos os anos. Ela não consegue mostrar toda a sua beleza, toda a sua glória. Ela está limitada, então, pela vaidade e pela corrupção, não somente do homem, mas pela vaidade e pela corrupção da própria vida, das próprias coisas. Ela geme por causa do pecado. E por causa do pecado, ela não consegue mostrar toda a sua beleza. Paulo continua e nos mostra que não há somente o gemido da natureza, mas também é o gemido dos eleitos, os versos 23 a 25.
Perceba, a primeira coisa que Paulo deixa implícito aqui no verso 23 é que não são todos os que sofrem deste mal. Não são todos que gemem por causa do pecado. Não são todos que esperam a volta de Cristo, mas somente aqueles que possuem as primícias do Espírito. E nós trataremos sobre essas primícias logo mais à frente. Mas o que Paulo afirma é que somente o cristão genuíno sofre por causa do pecado. E isso não quer dizer que aqueles que não são convertidos pelo Senhor, eles estão em melhores condições. Muito pelo contrário. Como diz o salmista no Salmo 73, eles podem até viver sem preocupações, com seus corpos sadios, porém, o final do Salmo é terrível para essas pessoas, pois diz que elas são essas que se afastam de Deus, o Senhor as destrói, porque elas são infiéis a Deus. Ou seja, meus irmãos, sofrer por causa do pecado, esperar ardentemente pelo dia em que nós nos livraremos deste mal, isso é uma prerrogativa apenas dos eleitos. Isso vai contra muitas teologias antibíblicas que têm sido ensinadas por aí. A de que Deus está mais interessado em fazer você se sentir bem. Que Deus está mais interessado em fazer você ser próspero. Que se você ordenar, a doença tem que sair. Na perspectiva de Paulo, meus irmãos, o sofrimento faz parte do pacote de se andar com Jesus. Observamos isso quando o próprio Jesus diz que quem quiser andar com Ele deve tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus, ele não disse isso apenas para ser uma frase bonita, para colocar na camiseta ou no banner do congresso. Ele disse isso porque segui-lo significa sofrer. Assim como carregar a cruz naquela época era uma caminhada só de ida para a morte, seguir Cristo também é. A diferença é que enquanto nós morremos para esse mundo, morremos para as nossas vontades, para o pecado, ao mesmo tempo nós nos enchemos cada vez mais de vida de Cristo. Paulo, continuando a sua explicação, diz que os eleitos gemem esperando a adoção de filhos e a redenção do corpo, no verso 23. Perceba que o tempo aqui está no futuro. Ou seja, à primeira vista, nós estamos aguardando sermos adotados e estamos aguardando sermos redimidos. Acontece que é uma característica da escrita paulina, às vezes falar de coisas no presente como tendo uma consumação apenas no futuro. Quando ele diz que nós estamos esperando a adoção de filhos, ele não está dizendo que nós não somos adotados por Deus. Mas que um dia, ou nós não somos adotados por Deus, mas que um dia nós seremos. Ele está dizendo que a consumação desta adoção, que já foi feita, que já foi ratificada, a consumação disso será futura. E é isso que nós esperamos. Para ficar mais claro, pensa o seguinte, o que define quando uma pessoa é legalmente filha ou não de alguém? Para muitos, além da adoção, o que define se uma pessoa é legalmente filha ou não de alguém, é o fato dessa pessoa receber uma herança do seu pai. Quando Paulo diz que os eleitos estão aguardando a adoção de filhos, ele está dizendo que os filhos de Deus, já adotados antes da fundação do mundo, aguardam ansiosamente pela sua herança. E é exatamente isso que Paulo diz à igreja em Gálatas, por exemplo. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Gálatas 4, 7. Quando Paulo diz que os eleitos gemem à espera da adoção de filhos, ele se refere a receber a nossa herança como co-herdeiros com Cristo. João Calvino, comentando essa passagem, diz: por qual razão Deus seria nosso Pai, se não fosse para nos dar uma herança celestial após a nossa peregrinação neste mundo? E aqui parece que nós somos arremetidos à afirmação inicial de Paulo, que os sofrimentos do presente não são comparáveis com a glória a ser revelada a nós, no caso, a herança do Senhor. A outra coisa que os eleitos estão esperando é a redenção do corpo. E isso nos faz lembrar de algo que nós temos observado hoje em dia, principalmente nessa nova geração. Nós temos observado a facilidade com que as pessoas se rendem à preguiça, por exemplo. Se rendem à procrastinação. É muito dificultoso de sair desses estados
de procrastinação. É difícil agir, de trabalhar, de produzir. Parece que tudo o que nós vamos fazer é trabalhoso demais, demanda muita energia. E para piorar, com o passar dos anos, já não temos mais a mesma quantidade de energia, de estamina que nós tínhamos antes. Eu e minha esposa, nós gostamos de rir, às vezes, imaginando uma programação onde nós três, nós passaríamos a madrugada acordados, vendo um filme ou jogando alguma coisa. A parte engraçada é que nós sabemos que entre as 10 e as 11 nós já estamos dormindo sentados já. Nós não conseguimos mais ficar a noite inteira conversando ou assistindo alguma coisa. E é assim com todos aqui, ou será com todos aqui. Doenças vão aparecer, doenças aparecem. O cansaço aumenta. E nós percebemos que, na verdade, Salomão tinha razão quando disse que tudo é vaidade debaixo do sol. Porém, a respeito dessa redenção do corpo, o apóstolo João diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Paulo nos ensina, meus irmãos, que os eleitos esperam o dia em que os nossos corpos serão glorificados. Já não haverá dores, doenças, nem fadigas. Seremos eternos em Cristo Jesus. E é por isso que nós esperamos. Paulo expressa exatamente esse desejo, inclusive, de esperança, nos versos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo diz que o crente genuíno, o eleito, ele vive uma espera. E justamente essa espera provoca esperança. Note, Paulo não está dizendo que nós somos convertidos com base em uma promessa. Como se nós só tivéssemos aceitado Jesus por causa de uma promessa, a promessa do céu, a promessa de uma herança ou glória, como no caso do islamismo. Não. Perceba, a primeira coisa que Paulo deixa claro aqui é que, primeiro, nós somos salvos, nós somos os passíveis nessa história. Na perspectiva de Paulo, se Jesus só tivesse nos salvado do inferno e não tivesse feito nenhuma outra promessa, já teríamos muito mais do que merecíamos. Mas, para além disso, além de Cristo vir, nascer, cumprir a lei, morrer em nosso lugar, Ele ainda disse que vai voltar. E não somente isso, que nós teremos corpos glorificados e receberemos uma herança. Paulo diz então, meus irmãos, que nós não somos servos de Cristo porque vamos receber algo. Nós somos servos de Cristo porque já recebemos. A esperança na visão de Paulo aqui não é de algo que pode acontecer ou não. Essa espera não é algo que pode acontecer ou não. A esperança é de algo que já foi dado a nós. E é exatamente por isso que nós esperamos com esperança. Se é algo que nós temos que aprender realmente, é que a esperança em Cristo Jesus não se trata de uma dúvida, ela se trata da maior certeza de nossas vidas. Agora, depois de Paulo nos dizer que a criação geme por causa do pecado, e da mesma forma os eleitos gemem e esperam, Paulo agora nos expõe que há outro gemido, o gemido do Espírito, versos 26 e 27. E aqui nós observamos que a luta parece que vai ficando cada vez mais interna, não é verdade? Cada vez mais íntima. Perceba, primeiro a criação geme, toda a criação geme, esperando a volta de Cristo. Depois os eleitos, em geral, gemem à espera da sua herança e dos seus corpos glorificados. Agora, no nosso íntimo, ficou ainda mais íntimo. Dentro de cada eleito, o Espírito Santo também geme. E aqui há tantas questões que nós poderíamos tratar aqui, que daria um sermão somente nesses 2 versículos. Mas há alguns detalhes gerais aqui que nós temos que entender. Segundo o comentarista chamado Osborne, ele diz que Paulo quer esclarecer aqui como o Espírito Santo nos ajuda a passar pelos gemidos. Como o Espírito Santo nos ajuda a passar em meio aos sofrimentos.
No verso 23, que nós acabamos de ler há alguns instantes, Paulo diz que os eleitos possuem as primícias do Espírito. Ao que tudo indica, essas primícias são que o Espírito nos assiste e intercede por nós, como está escrito no verso 26. Um outro detalhe é que o termo grego aqui, que foi traduzido como nos assiste ou nos ajuda, só aparece aqui no Novo Testamento, apenas uma vez. E isso significa que ela é muito importante e ela diz muito mais do que nós esperamos. Quando nós analisamos mais, nós percebemos que, apesar dela só aparecer aqui no Novo Testamento, ela está ligada com algumas passagens bastante conhecidas no Antigo Testamento. Uma delas está registrada em Números 11. Naquele contexto, Moisés está tão cansado e com o fardo de liderar aquele povo, que ele chega a pedir a morte. Então, o Senhor diz que levantará 70 anciãos do povo para ajudar Moisés. Mas preste atenção no termo que é dito aqui. Então, descerei ali e falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. A expressão usada aqui, ajudarão você a levar a carga, não diz respeito a apenas ajudar alguém em dificuldade, mas também significa dividir a carga, caminhar junto com. É essa a expressão aqui. Essa é a mesma expressão que Paulo usa no nosso texto, para se referir ao Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz por nós. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus não apenas nos ajuda como se ele fosse uma ajuda pontual e depois ele se retira. Não. O Espírito Santo de Deus, ele caminha conosco durante as dificuldades. Uma das maiores felicidades que eu tenho tido é de trabalhar com o discipulado de pessoas. E essa prática, ao mesmo tempo que ela é gratificante, ela também é desafiadora, porque não se limita a apenas de aconselhar e ir embora. Mas significa muitas vezes receber mensagens de madrugada de pessoas com ataques de ansiedade. Ou parar o que estiver fazendo simplesmente para se alegrar com uma pessoa que teve uma vitória na sua vida. Em outras palavras, assistir, ajudar, significa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O Espírito Santo, meus irmãos, semelhantemente, não apenas nos ajuda, mas, nas palavras de João Calvino, ele carrega o fardo que nos deixaria fracos. A outra primícia do Espírito Santo, que nos é apontada aqui, é que ele intercede por nós. E aqui nós encontramos o terceiro gemido. E antes de entrarmos no que significa essa intercessão com gemidos, nós temos que nos atentar para o motivo pelo qual o Espírito Santo geme. O texto nos diz, ainda no verso 26, que é porque nós não sabemos como orar. O interessante é que Paulo se inclui aqui no grupo, não é verdade? Ele se inclui nesse grupo de pessoas que não sabem como orar. Todos nós, não sabemos como orar. Note que Paulo nunca procurou se mostrar como alguém diferente dos seus irmãos. Um exemplo bastante claro, nós podemos observar quando Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele orou por 3 vezes para que se retirasse dele um tipo de espinho na sua carne. E ao que parece, a oração de Paulo continha um pedido incorreto, ou pelo menos ele não pediu o que realmente importava. Porque o que Deus responde logo em seguida mostra que o que de fato ele precisava era da graça. A minha graça te basta. Perceba, não é que não existe uma forma correta de se orar. Existe. O próprio Jesus nos ensinou como orar. O problema, meus irmãos, não está na oração. O problema está em nós. Porque mesmo se orássemos com palavras lindas e um português bem pronunciado, ainda assim as motivações dos nossos corações podem ser totalmente equivocadas. Ao mesmo tempo que nós podemos estar orando pedindo paz, por exemplo, podemos estar com o nosso coração cheio de rancor e de guerra. Podemos chegar ao ponto de pedir a Deus que nos ajude no nosso projeto de vingança, no nosso projeto movido pela cobiça ou pela ganância. Quantas e quantas vezes, por exemplo, não oramos ao Senhor pedindo que nos perdoe, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, mesmo sem conseguir perdoar quem nos magoou de fato.
O problema não está na oração, mas em quem está orando. Por isso, exatamente por isso, que o Espírito Santo intercede por nós. O termo aqui, gemidos inexprimíveis, no original grego, remete a algo que poderia ser traduzido como um sussurro do que não foi dito. Um gemido de palavras que não podem ser ditas ou que não foram ditas. Em outras palavras, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos ou suspiros de palavras que não foram ditas por nós, ou que não podem ser ditas por nós. Por exemplo, quando Paulo pediu que fosse retirado dele o espinho da carne, o Espírito Santo pediu, na verdade, em favor de Paulo, foi ainda mais graça para ele. Porque isso seria o melhor para Paulo naquele momento. A cena aqui é como se toda vez em que nós fôssemos orar, o Espírito Santo traduz a nossa oração para o que de fato seria melhor para nós. E obviamente a Trindade está embutida aqui na explicação de Paulo. O Espírito Santo leva a nossa oração de forma correta a Cristo. Cristo, como o nosso advogado e mediador, nos dá acesso ao Pai, e o Pai confirma a sua vontade para a sua própria glória. O verso 27 esclarece ainda mais sobre esse processo de intercessão. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Paulo diz, em outras palavras, que você pode até estar pedindo A para Deus, mas o Espírito Santo, sabendo da vontade de Deus, com gemidos e sussurros, pode estar pedindo B, porque isso será o melhor para você. Na perspectiva de Paulo aqui, nós começamos a entender por que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, como ele diz na sua carta aos Filipenses. Porque no final das contas, meus irmãos, todas as situações de nossas vidas, sejam alegres ou tristes, estão debaixo da intercessão do Espírito Santo, da mediação de Jesus e da soberania de Deus Pai. E é isso o que nos conforta, meus irmãos. Eu quero aqui partir para a conclusão e também fazer algumas aplicações para a nossa vida. Meus irmãos, voltando à história do meu pai, no início da mensagem, meu pai me contou essa história da dor de dente e a espera, pelo seu alívio, quando eu também estava com dor de dente, esperando o dia amanhecer para poder ir ao dentista. Ele queria me incentivar a esperar mais um pouco, porque logo toda a dor iria passar. O Senhor, usando Paulo aqui nesse texto, quer nos ensinar a mesma coisa. Logo toda dor e espera irão passar. Até lá, o Espírito Santo de Deus nos ajudará na nossa caminhada cristã. Sendo assim, eu quero deixar 3 aplicações para nós meditarmos em nossos corações. A primeira delas, a natureza geme, mas ainda assim ela continua adorando. Um determinado filósofo, certa vez, disse que todo homem deveria, pelo menos uma vez na semana, acordar mais cedo só para ver o sol nascer. Eu não sei qual foi a última vez que você parou e observou o sol nascendo, ou um outro fenômeno da natureza. As palavras bonito, lindo, podem até expressar esse momento, mas parece que fica faltando algo. Na verdade, ao nascer, parece que o sol está dizendo algo muito mais apropriado, como eu sou só a obra, o artista brilha muito mais do que eu. De fato, a natureza proclama a glória do Criador, meus irmãos. Mas vamos lembrar de um detalhe, ela ainda está gemendo, esperando o dia da sua purificação, o dia em que ela aparecerá com toda a sua beleza cósmica, disponível para ser explorada por toda a eternidade. E sem querer entrar aqui numa espécie de panteísmo, não me parece muito ruim aprender com a natureza a adorar o Senhor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio, inclusive, das injustiças. Note que Paulo deixa claro que, aqui no verso 20, que a natureza se encontra assim por causa de outro, se referindo aqui ao pecado de Adão. Mas mesmo assim, a criação de Deus jamais deixou de adorar o seu Criador. E conforme diz o salmista do Salmo 19, um dia discursa a outro dia e a noite discursa a outra noite, ou seja, a adoração a Deus é diária e constante, ela nunca para. Devemos pensar, então, qual foi a última vez que nós deixamos as nossas dificuldades
interromperem a nossa adoração a Deus. Pensar se as dificuldades do trabalho, na escola, ou até mesmo em casa, têm feito você parar de glorificar a Deus. Gememos com os nossos sofrimentos, nós sentimos dor, a dor da mágoa, a dor da mentira, da falta de perdão, mas isso não pode ser maior que a nossa adoração a Deus, meus irmãos. Adoração que não se resume apenas em cantar, mas ela abrange, por exemplo, a ser o melhor funcionário ou patrão para a glória de Deus, o melhor marido ou esposa para que o Senhor seja exaltado. Os filhos, à semelhança dos pais, também façam tudo para a glória de Deus, de forma diária e constante. A segunda aplicação, os eleitos gemem, mas não param de desejar o céu. Certo pregador disse uma vez: nós nos esquecemos do céu. E isso não é difícil de acontecer, meus irmãos. A correria da vida, as ansiedades que inundam o nosso coração, faz com que nós comecemos a esquecer do céu. Afinal, nós já planejamos o dia de amanhã cedo, o horário que temos que acordar, as coisas que precisamos arrumar, os prazos que temos que cumprir, as pessoas que nós temos que conversar, e nesse frenesi nós esquecemos que vivemos sobre uma promessa maravilhosa. Paulo nos ensina que o lugar onde a nossa cabeça deve estar é o céu, é o novo céu e a nova terra. Provavelmente ele vivia como se Jesus fosse voltar a qualquer momento aqui. E é justamente esse pensamento que Paulo exprime no texto. O texto nos ensina então que a glória que o Senhor tem reservado para nós, o céu, faz com que toda a dor aqui perca o seu peso. Eu não estou dizendo que nós não vamos mais sofrer. Eu não estou dizendo que basta você se lembrar de Jesus e toda a dor vai embora num piscar de olhos. Não. O que eu estou dizendo é que essa dor não será para sempre. E basta nós nos lembrarmos mais do céu. Basta nós nos lembrarmos mais do céu para que a esperança volte em nossos corações. Terceira e última aplicação. O Espírito Santo geme para que nunca fiquemos sozinhos. Na primeira vez em que eu tive a oportunidade de falar aqui aos irmãos, foi lá no culto das 7 palavras, eu defendi naquela ocasião que nós nunca estamos desamparados de fato, porque Jesus já foi desamparado por nós. Neste texto que nós lemos, nós vemos o resultado do desamparo que Jesus sofreu por nós na cruz. Por causa e por meio de Jesus, hoje nós temos o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, conosco. E não apenas como uma consciência subjetiva, mas como um ser pessoal, que nos ajuda, nos assiste, como no Antigo Testamento diz, como que carrega o nosso fardo juntamente conosco. E mesmo que muitos de nós não saibamos sequer como orar diante de Deus, apenas ore, apenas ore. Os puritanos na sua época, às vezes eles estavam tão angustiados por causa das perseguições, que eles se ajoelhavam para orar, e as palavras sequer saíam de tanta tristeza, ao ponto deles simplesmente abrirem os salmos e começarem a orar os salmos, ali mesmo. Salmos de louvor, de lamento, de confissão. Provavelmente o que os confortava, meus irmãos, era que enquanto eles estavam orando os salmos, o Espírito Santo estava intercedendo por eles, com palavras que não estavam sendo ditas. Devemos pensar então, qual foi a última vez em que nós nos derramamos diante de Deus? Qual foi a última vez que nós nos derramamos diante de Deus na certeza de que o Espírito Santo está nos ajudando? Pense qual foi a última vez em que você pediu algo, não que você queira, mas qual foi a última vez que nós pedimos algo que Deus queira para nós? Afinal, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer para os seus filhos? O que o Senhor quer para a sua vida, na sua vida profissional, sentimental, etc. Graças a Deus, porque o Espírito Santo que habita em nós, sabe exatamente o que é melhor para nós. E mesmo que nós soframos, e mesmo que nós nos alegremos, nada neste mundo, meus irmãos, nada neste mundo se compara com a glória que há de vir. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa confortar o seu coração,
te dar mais ânimo para seguir a sua caminhada com Cristo, que nós possamos ter mais esperança, que nós possamos nos lembrar mais do céu. Amém?